Olá, vamos conversar sobre ego hoje. Que assunto gostoso, né? Vamos conversar sobre o nosso maior inimigo e nosso maior aliado aqui nessa existência. Eu vou explicar por que um pouquinho do ego, né? Como eu trabalho com o meu próprio ego e como a gente pode encontrar um meio termo. Quinta-feira que vem vamos ter a terapia em grupo, que é do merecimento, e justamente o ego é um grande vilão dessa história do merecimento, tá? Porque o ego ele diz pra ti que tu deveria ser, e se tu fosse, né? Se você fosse alguém diferente, então você mereceria algo, né? Então, eu deveria fazer isso, eu deveria ser mais, ou se ao menos eu tivesse feito, se ao menos eu fizesse, se ao menos eu tivesse nascido com esse dom de talento. Aí ele fica nessas histórias do passado e o ego cria essa camada de resistência, né? E todo o caminho do medo, o caminho da dor, o caminho do sofrimento é um caminho que o ego cria de resistência a não aceitar quem realmente é, né? Então, o ego ele pode contribuir para a jornada espiritual de autoconhecimento ou ele pode atrapalhar, principalmente quando ele resiste ao que se verdadeiramente é. Então é como se fosse um monte de vozes te punindo, te xingando, te distanciando da tua vida, né? Imagina assim, vamos supor, sabe aquelas vizinhas que são fofoqueiras? É como se fosse um monte de vizinha fofoqueira, né, comendo pipoca, né, tomando chimarrão. Eu sou aqui do Rio Grande do Sul, a gente fala assim, mas pode ser tomando um tererê. E eles estão ali olhando pra tua vida, que é você, e estão te xingando o tempo todo, né? Cada escolha que tu faz não tá bom, não tá certo. E isso tudo causa muito sofrimento, né? Porque a pessoa não se sente nunca adequada. E uma pessoa que não se sente nunca adequada, nunca boa o suficiente, ela vai buscar o quê? Vai buscar validação do externo. Ela vai buscar alguém que diga pra ela que ela merece. Eu fiz um vídeo sobre isso e eu vou continuar falando desse assunto. E o que acontece, né? Ontem eu escutei de um íntegro que participou da terapia em grupo, ele falou assim, que um elogio, né, que um reconhecimento do outro é como se fosse uma droga. Então, por exemplo, tu vai receber um elogio, né, um reconhecimento, e tu já resiste ao que tu é, tu não aceita quem tu é, então aquilo vai ser muito bom na hora, vai ser como se fosse um pico de droga, né, assim, tu vai ficar muito bem com esse elogio do outro, tu vai pensar, nossa, eu tenho valor, né, só que é uma droga. Logo vai terminar o barato desse elogio, desse reconhecimento do outro, e tu vai ficar contigo mesma. E aí tu vai buscar maneiras de que o outro sempre esteja te aprovando, sempre esteja te elogiando, sempre esteja te enaltecendo ou ao menos sendo vista. E aí que entra as distorções, as máscaras, as falsidades, a perda de tempo, a perda de energia, a perda de dinheiro, a perda de propósito, porque tu fica fazendo um monte de coisa, né? Ontem, na terapia em grupo, a gente rolou um insight muito profundo que a maior parte da gente começa os estudos, começa trabalho, porque a gente quer criar uma coisa para que o outro nos aprove, seja pais, seja colegas, sejam amigos, para que os outros não vejam. Então, assim, a pessoa já escolhe algo, né? Já escolhe um estudo para que o outro aprove ela, já escolhe uma profissão para que o pai diga para ela, olha, passando um caminhão, estou orgulhosa de ti. E isso não chega nunca, né? E mesmo se chegar esse elogio, ele não nutre a alma, tá? Isso é uma experiência própria e eu já disponibilizo essa energia para vocês. Não vai nutrir tua alma, o elogio do outro. Ponto. E aí o merecimento é um trabalho interior, é um trabalho muito profundo de voltar pro teu eu e tem a ver com o ego saudável. O ego saudável é aquele que aceita os defeitos, né, as imperfeições da personalidade, aceita tudo que ele é, né, está naquele momento transitório de vida, aceita também o conhecimento que ele é uma centelha divina, que ele tem uma conexão com o divino, que é fora e dentro, né, no nosso coração, e a partir disso ele vai buscando ajustes na matéria, exemplo, estudos, terapia,
mudança de comportamento, mudança de crenças, para que ele fique cada vez melhor. Mas ele aceita quem ele é. Então ele vai fazer coisas para aceitar quem ele é, e a partir disso ele vai fazer coisas para melhorar o eu, né? E melhorar o eu para ele, não pro outro, porque o outro elogia. O outro elogiar, o outro reconhecer é uma consequência de um ego saudável. E com o ego saudável entra o merecimento, que todos nós somos herdeiros, né, desse lugar de co-criar a nossa realidade o tempo todo. E o merecimento é isso, eu mereço co-criar minha realidade, mereço que ela seja positiva, eu não sou má, eu não sou ruim, e eu sou boa o suficiente para criar, e os meus defeitos eu olho com humildade, com paciência e com perseverança para melhorar eles, né? E uma coisa que a gente não tem mais disponível aqui, praticamente na Terra, é a paciência. A virtude da paciência e da sabedoria. Então hoje esse vídeo é um convite para que você entre dentro de ti, respira e traga mais paciência pro teu campo. Eu sei que vocês estão sempre bem, assim, a maior parte das íntegras que tragam aqui tem bastante urgência em se curar, e tem curas que vêm muito rápido, mas tem curas que são ao longo da vida, né? São construções diárias, tijolinhos, tá? Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido. Se você gostou dele, se você entendeu um pouquinho mais sobre o ego, se deu um insight, pode comentar aqui embaixo. E se você sentir, ainda tem vagas para terapia em grupo, dia 18, que é na quinta-feira, das 19 de Brasília, 21h45. Vamos trabalhar merecimento e vamos fazer um trabalho com as sombras sobre apropriação de qualidades, dons e talentos. Gratidão!